Você já sentiu aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse te observando? A janela está fechada, a porta trancada, mas algo dentro de você grita: alguém está lá fora. Hoje, vou te contar 3 histórias reais que vão fazer você duvidar de cada sombra, de cada barulho. São relatos de pessoas comuns, como eu e você, que viveram o pesadelo de descobrir que não estavam sozinhos. Fique até o final, porque a 3ª história pode te fazer olhar para trás. Era uma noite fria de inverno em uma cidadezinha no interior do Brasil, onde as ruas de terra ficam cobertas por uma névoa tão densa que você mal enxerga a própria mão. Mariana, uma jovem de 23 anos, morava sozinha em uma casa simples no fim da rua. Ela sempre se sentiu segura ali, com o silêncio da vizinhança quebrado apenas pelo latido distante de algum cachorro. Mas naquela noite, algo mudou. Por volta das 23h, enquanto lavava a louça, Mariana ouviu um estalo, como se alguém tivesse pisado em um galho seco do lado de fora. Ela congelou, a torneira ainda aberta, o som da água misturando-se ao silêncio opressivo. Deve ser o vento, pensou, tentando se convencer. Mas então veio outro som, algo arranhando a madeira da janela dos fundos, um som lento, deliberado, como se alguém estivesse testando a casa. Com o coração disparado, Mariana desligou a torneira e se aproximou da janela, a cortina tremendo levemente em suas mãos. A névoa lá fora era impenetrável, um véu branco que engolia o quintal. Mas, por um instante, ela jura que viu uma silhueta, alta, magra, imóvel, apenas observando. O ar parecia mais pesado, como se o próprio silêncio estivesse prendendo a respiração. Mariana correu para trancar todas as portas, apagou as luzes e se escondeu no quarto, segurando o celular com as mãos trêmulas. Ela tentou ligar para a polícia, mas a ligação caiu. O sinal estava fraco, como se algo estivesse bloqueando tudo. Por horas, ela ficou encolhida na cama, ouvindo. Batidas suaves vinham da porta dos fundos, como se alguém estivesse testando a maçaneta, girando-a devagar. De repente, o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia gritar. Mariana achou que o pior havia passado, até que pela fresta da cortina viu uma mão pressionada contra o vidro da janela. Uma mão pálida, com unhas longas e sujas, como se tivesse saído de um pesadelo. Ela gritou, mas não havia ninguém para ouvir. Quando a polícia finalmente chegou, ao amanhecer, não havia ninguém. A névoa tinha se dissipado e o quintal estava vazio, mas na terra úmida encontraram pegadas frescas, pegadas que não combinavam com nenhum sapato e que paravam abruptamente, como se quem as deixou tivesse simplesmente desaparecido. Mariana nunca mais dormiu com as cortinas abertas. Em um relato que ela compartilhou online, ela escreveu: "Eu sei que ele estava lá, e sei que, se voltar, ele não vai apenas olhar." Agora vamos para 2019, em um bairro residencial de São Paulo. Lucas, um estudante universitário de 20 anos, tinha o hábito de voltar para casa tarde, depois das aulas noturnas. Ele sempre pegava o mesmo caminho, uma rua mal iluminada, com postes piscando e um silêncio que parecia engolir todos os sons. Era uma daquelas ruas que você atravessa rápido, sem olhar para os lados, só querendo chegar em casa. Em uma noite chuvosa, enquanto caminhava com os fones de ouvido, Lucas sentiu algo estranho, como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais pesado, como se alguém tivesse entrado na rua com ele. Ele tirou os fones e olhou para trás. Nada. Apenas a chuva batendo no asfalto e o brilho fraco de um poste à distância. Mas ao continuar andando, ele notou uma figura parada sob o poste. Um homem alto, de casaco escuro, com o rosto escondido pela sombra de um capuz. Lucas tentou ignorar, dizendo a si mesmo que era só um morador qualquer. Mas algo naquela figura o incomodava. Era muito
imóvel. Ele acelerou o passo, o som dos seus tênis na poça d'água ecoando na rua vazia. Ao virar a esquina, olhou para trás. O homem ainda estava lá, sob o mesmo poste, mas agora parecia mais próximo, como se tivesse se movido sem que Lucas percebesse. O coração de Lucas disparou e ele começou a correr. Na terceira esquina, o homem não estava mais sob o poste, ele estava mais perto. A poucos metros, caminhando em sua direção, com passos lentos e deliberados, a cabeça baixa, o rosto ainda escondido. Desesperado, Lucas correu até o portão de casa, suas mãos tremendo enquanto procurava as chaves na mochila. Ele conseguiu entrar e trancar a porta, o coração batendo tão alto que parecia explodir. Pela janela, ele olhou para a rua, esperando não ver nada. Mas o homem estava lá, parado no meio da calçada, olhando diretamente para a casa. E então Lucas viu. Sob o capuz, não havia rosto, apenas um vazio, uma escuridão que parecia engolir a luz ao redor. Lucas passou a noite acordado, com todas as luzes acesas. No dia seguinte, ele tentou convencer a si mesmo que era só o cansaço, a chuva, a imaginação. Mas semanas depois, ele encontrou um artigo de jornal local. O título dizia: "Moradores relatam figura misteriosa em ruas escuras à noite. Ninguém sabe quem é, mas todos sentem o mesmo. Ele está te observando." Lucas nunca mais passou por aquela rua à noite. Essa última história é a que me faz hesitar antes de contar. Ela aconteceu em 2023, em uma reserva florestal no sul do Brasil. Clara, uma bióloga de 30 anos, estava em uma expedição noturna para catalogar sons de animais. Sozinha, com apenas uma lanterna e um gravador, ela se embrenhou na floresta densa, onde o som dos grilos e do vento parecia engolir qualquer outro ruído. Clara estava acostumada com a floresta, com seus sons e silêncios. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Por volta da meia-noite, enquanto ajustava o gravador, ela ouviu algo que não deveria estar lá. Um sussurro. Baixo, quase inaudível, mas humano. Palavras desconexas como: "Vem, aqui, está." Clara desligou o gravador, pensando que era o vento brincando com sua mente. Mas o sussurro continuou. Agora, mais próximo, como se viesse de trás das árvores. Ela apontou a lanterna para a escuridão, o feixe de luz tremendo em suas mãos. Nada, apenas árvores, sombras dançando e o cheiro úmido da terra. O ar estava gelado e Clara sentiu um peso no peito, como se algo a estivesse puxando para dentro da floresta. Seu gravador, que estava desligado, ligou sozinho. E pela primeira vez, ela ouviu claramente: "Você não está sozinha." O pânico tomou conta. Clara correu, derrubando o gravador, os galhos arranhando seus braços enquanto ela tropeçava na escuridão. Ela só parou quando chegou ao acampamento, trancada dentro da barraca, tremendo, com a lanterna apontada para a entrada. No dia seguinte, ao amanhecer, Clara voltou para recuperar o equipamento. O gravador estava lá, intacto, no meio da trilha. Ela hesitou, mas decidiu ouvir a gravação. Além dos sussurros, havia algo novo. Uma risada baixa, gutural, que não era dela. E ao fundo, passos. Passos que não paravam, mesmo quando a gravação terminava. Clara nunca voltou àquela floresta. Em seu relato, ela escreveu: "Eu sei que não era humano, e sei que, seja o que for, ainda está lá, esperando." Essas histórias nos lembram de algo que todos sentimos, mas raramente admitimos: o medo do desconhecido, do que está lá fora, escondido na escuridão, esperando o momento certo. Talvez você já tenha sentido isso. Um barulho na janela, uma sombra que não explica, um sussurro que não deveria existir. O que você faria se soubesse que alguém está lá fora? Conta aqui nos comentários. Você já viveu algo assim? Algo que te fez duvidar do que é real?
Se essas histórias te tocaram, se te fizeram sentir um arrepio, então esse vídeo precisava chegar até você. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem. E cuidado ao olhar pela janela hoje à noite.